Buenos dias a todos. Primeiramente, gostaria de anunciar dois cambios importantes nessa apresentação que não estão relacionados com a interconexão de data center. O primeiro cambio que não é Héctor Silva que está haciendo, eu sou Vinícius Santos, sou responsável pelo marketing de Siena e na região de Cala. Então, Héctor não vai estar apresentando, eu vou estar fazendo a apresentação. E como creio que han percebido por minhas primeiras palavras, a apresentação será em portunhol, não em espanhol, porque eu sou brasileiro, é muito complicado para nós outros falarmos espanhol corretamente. Então, se não compreendes, pode perguntar, eu posso tentar explicar um pouquinho melhor. A ideia é falarmos aqui um pouco de quais são as grandes demandas, o que está ocorrendo com o mercado, o que está acontecendo com toda a parte de TI e telecomunicações, e o que está causando esse câmbio do movimento do conteúdo para a nuvem, e também desta demanda por aplicativos. Tudo está muito mais relacionado com a aplicação do que estava há 2, 3 anos. Então, nós vemos que hoje, tanto as empresas quanto as pessoas estão muito mais interessadas em aplicativos. Vamos entender também quais são os grandes desafios que os data centers hoje encontram e como nós podemos ajudar a vencer esses desafios. E por último, vamos mostrar também a parte de como fazemos toda a integração dessa solução com a parte de data center, com a gestão da parte de software, com a gestão da parte de rede, de uma forma integrada, de uma arquitetura muito mais ágil para os usuários de data center e para os clientes empresariais e residenciais. Então, hoje o que vemos é que um câmbio muito forte de todos os conteúdos e uma criação de conteúdos muito mais interessantes que estão na nuvem. Então, temos o exemplo que a maior demanda na região do Caribe e América Latina, hoje é a parte de vídeo, de entretenimento. Então, temos Netflix e temos YouTube como são as maiores partes de tráfego e na rede de telecomunicações. Isto é só o que está começando, porque temos o vídeo 4K, temos o vídeo 8K, que vão añadir muito mais necessidade de ancho de banda, necessidade de capacidade de processamento de storage em los data centers. Então, este é um movimento muito importante que estamos vendo e que está mudando muito a forma com que as redes têm que ser construídas e toda a arquitetura está sendo planeada. Então, nós vemos também nas empresas, o primeiro movimento é que toda a infraestrutura, ou grande parte da infraestrutura e informações que tínhamos dentro das empresas estão se movendo para os data centers. Então, aqueles pequenos data centers que tínhamos dentro das oficinas não existem mais ou estão muito mais reduzidos, estão indo para as nuvens, estão indo para o data center. Também temos o movimento das aplicações, dos ERPs, os controles de recursos humanos, são muito mais agora disponíveis na nuvem e não mais com investições, com mantenimento dentro da estrutura das empresas. Então, isso faz que toda a informação esteja centralizada, diminuindo muito a necessidade de uma conexão entre empresa e filiais, pero ponendo toda a conexão em direção da nuvem. Então, temos o headquarter, temos a principal oficina conectada na nuvem e também todas as outras oficinas conectadas na nuvem. O que cambia também um pouquinho a arquitetura de rede que é necessária e incrementa muito mais a importância da rede para o dia a dia, para as aplicações da empresa. Se pensamos há 5, 6 anos atrás, não ter conexão era um problema muito grande, mas a empresa continuava a trabalhar. Hoje se perde a conexão e muitas empresas não podem trabalhar. Se para a empresa para esperar a conexão retornar. Então, este é um desafio também que temos que trabalhar para vencer. Como a tecnologia de acesso e como forma de acesso para este conteúdo que está na nuvem, temos algumas formas complementares de fazer a evolução. A primeira é mais simples, é que nós outros conhecemos bem e que usamos principalmente para aplicações residenciais, que é acender as informações do data center por a internet. É extremamente eficiente para um número muito grande
de usuarios, como tenemos en aplicación como WhatsApp, como tenemos en Lo Correo. Essas aplicações funcionam muito bem com acesso pela internet, pero não é confiável, não é segura como se fosse para utilizar uma aplicação vital de uma empresa. Então temos a evolução para a parte de IP MPLS. É uma tecnologia que também funciona para um número grande de oficinas, não é mais uma tecnologia para atender usuários residenciais, não é para atender milhares de usuários em uma única rede, mas é uma tecnologia que já traz muito mais segurança, muito mais controle. Pero quando vamos para o que vemos hoje com a migração de informações vitais para o data center e para o dia a dia da empresa, e principalmente como temos lá interconexão entre data center para ser a proteção, a redundância geográfica, muitas outras funcionalidades que são vitais e muitas das verticais que nós trabalhamos, como finanças, como mídia, temos que ter algo com muito mais capacidade e com muito mais confiabilidade e configurabilidade do que a IP MPLS. Então vamos por uma camada supra esta, que é a parte de QR Ethernet, que também controla muito o custo de bits. Então temos um custo de bit muito mais eficiente, temos um controle quase determinístico desta conexão, e podemos fazer conexões de 1 GB, 10 GB, 100 GB de maneira muito mais eficiente. E para aplicações realmente que necessitam de uma demanda muito grande e principalmente exigem latência muito baixa, temos a parte ótica, puramente ótica, na capa 1 ou capa 0, para ser interconexão de los grandes data centers e dos principais serviços. Então, assim é que estamos se orquestrando toda a parte de interconexão. Não são tecnologias que vêm a substituir as que existem ou outras tecnologias que estão sendo adotadas, pero complementar este ecossistema de interconexão de data center. Os grandes desafios que vemos, nós trabalhamos muito com empresas como Google, Facebook, e entendemos bem na hora quais são os desafios que os grandes data centers têm. O primeiro desafio é o consumo de energia. Um data center tem um consumo muito grande, tanto para utilizar com os equipos, como para manter os equipos em baixa temperatura. Então, hoje temos um movimento que tem muitos data centers indo para o Alasca, para o norte de Canadá, porque se abre uma ventana é suficiente para ser a refrigeração. Então, não é diminui muito a parte de custo de energia. Então, esse é um dos principais custos. O segundo é o espaço. O espaço tem muito custo, os data centers tomam muitos espaços, então vemos uma migração de los data centers também para áreas onde o custo do espaço é muito menor. Então, de novo, a conectividade é essencial para poder ascender até esses data centers. A parte de gerência. Na parte de gerência, temos que fazer a gerência da parte de processadores, temos que fazer a gerência da parte de storage, temos que fazer a gerência das conexões de rede LAN interna do data center e também da rede WAN, da rede que faz a conexão do data center com as infraestruturas externas, com os clientes e a internet. Então, a gerência tem que ser muito simplificada e não pode ser manual, para criar um novo serviço ou disponibilizar um novo serviço para um usuário, tem que ser muitos processos manuais que têm um risco grande de erro e têm um tempo e um custo muito alto. É outro desafio. E também na parte de agregação de tráfego. Estamos falando de petabytes, muito mais do que terabytes hoje, estamos falando de petabytes de informações que circulam. E temos que ter uma forma muito eficiente de fazer a agregação que não vá a causar custos de infraestrutura, custos de energia e nem incrementar a complexidade do gerenciamento. E hoje esse também é um desafio para o data center. Isto é só a parte dentro do data center. E depois também temos lá a parte externa do data center. Muitas aplicações têm que ter redundância, têm que ter proteções. Muitas aplicações hoje trabalham em múltiplos data centers. Hoje, por exemplo, quando tens uma foto publicada no Facebook, ela é imediatamente replicada para 3 diferentes data centers no mundo. Então, se imagina a quantidade de fotos que postamos em Facebook por minuto, a quantidade de informação que é replicada em 3 pontos distintos, em continentes distintos, para garantizar que sua foto não se perde, é brutal. Então, este também é um desafio muito grande para os provedores de serviços de data center, para os partners dos provedores e para os provedores de serviço.
Então, a primeira coisa que vemos é que a capacidade de informação é muito limitada, porque os protocolos, a distância, limita muito quando se utiliza as tecnologias que hoje são presentes nos equipos de WAN dentro do data center. Também temos uma distância limitada pela qualidade da fibra e pelas tecnologias de modulação que temos. Então, vemos em muitas regiões metropolitanas e para larga distância que a fibra tem um tempo de vida mais largo, não está em excelente qualidade, não tem uma excelente qualidade. Então, também limita a distância que podemos fazer a conexão. Temos a parte de latência. Muitas aplicações, se pensamos na aplicação da parte da finança, a latência é vital. Temos aplicações de banco que têm que ter latência menor que 10 milissegundos. Tem que ter uma eficiência muito grande. E dependendo dos protocolos que se utilizam, a latência que incrementa é muito grande. Então, é um outro desafio que os data centers têm na conexão de larga distância. E por último, o custo de transmissão de bits é muito grande. Então, temos que ter soluções muito mais eficientes para fazer o sincronismo, fazer a replicação de base de dados. E a parte final que estava falando, creio que quase em todas as apresentações, a parte de segurança. Hoje quando temos a informação vital que estão caminhando 100 km, 200 km em uma fibra, é um risco de segurança se não tem um mecanismo de encriptação eficiente, se não tem uma forma de garantizar que esta informação não será tocada ou alterada. Hoje, por menos de $200, existem equipos que têm a capacidade de monitorar o tráfego na fibra óptica sem danificar a fibra. Então, a tecnologia para fazer a invasão evolui muito rápido, então temos que garantizar que a transmissão de largas distâncias também terá uma encriptação e serão seguras. Então, como Ciena vê e como vemos uma forma de ajudar a evolução deste ecossistema, a ajudar os data centers a serem muito mais eficientes. Primeiro, com a tecnologia de baixo consumo, a Ciena está sempre trabalhando no desenvolvimento de chipsets, no desenvolvimento de uma tecnologia, são chipsets próprios de Ciena, que tem muito menos consumo para não ser um problema para os data centers. Então, com a solução, por exemplo, de WaveLogic 3, que é um chipset de Ciena, temos 70% menos consumo de energia que na geração anterior, não só de Ciena, para também dos competidores. E a parte de 8700, que é nosso grande agregador de paquetes, temos também 50% mais eficiência energética que nas gerações anteriores e nas soluções que tem no mercado. Na parte de small footprint, temos estas caixas têm uma densidade muito grande, então nós estamos falando de equipos que têm 200 GB por tarjeta, um equipo que pode transportar 2 terabits em 2U, 3U. Então, são equipos muito eficientes e muito compactos para fazer esta agregação. Também temos as interfaces abertas, baseadas em Open APIs, o que permite que hacemos a integração com os sistemas de gerência ou com os sistemas de orquestração de data center que os parceiros de data center já têm, ou também fazer a integração com nossas soluções de software. Pero é importante que esta integração seja completa e que permita que a entrega do serviço para o usuário final não seja complexa, não tenha erros e seja muito transparente. E por último, a otimização de tráfego. Os equipos de alta capacidade, os equipos com muita densidade, também têm a facilidade de agregar ao tráfego de múltiplas interfaces de baixa capacidade e uma quantidade muito menor de interfaces de 100 GB, interfaces de 200 GB, para ser a agregação. E depois dessa agregação, depois de fazermos a otimização, temos a forma de vencer os desafios que temos para a transmissão de larga distância. Então, o primeiro é a capacidade de transmissão, que é limitada. É limitada por la distância, é limitada pela qualidade da fibra, e que no caso quando utilizamos as tecnologias de Ciena, utilizamos a tecnologia de DWDM, capa 0, capa 1, podemos fazer o transporte de informação a velocidade de terabits e muito mais. Então, hoje temos sistemas, já sistemas implantados com esta capacidade que podem ajudar os data centers a fazer interconexão. Essas interconexões não necessitam ser só a distância de 50 km, 100 km,
pero las soluciones son compatibles con redes metropolitanas, regionais, hasta redes submarinas que hacen algunos milhares de kilómetros. Então, as soluções permitem inclusive que a conexão de data center em diferentes continentes, em diferentes locais. Na parte de transporte de bits, como temos a agregação é muito mais eficiente, uma densidade espectral muito mais eficiente, mecanismos de modulação muito mais eficiente, teremos custo por bit transportado muito menor que se utilizando a tecnologia de data center tradicional. Então, para as tecnologias, como exemplo, como Fiber Channel, a tecnologia Gigabit Ethernet, podemos fazer a agregação antes de fazer o transporte por larga distância. Então, sendo transporte custo por bit muito mais eficiente. A latência, são tecnologias de capa zero e principalmente com as tecnologias que se han desenvolvido de soluções de baixa latência, podemos garantizar que vamos añadir mínimo de latência que é natural da fibra. Então, temos a latência que é do transporte da luz a larga distância, pero a tecnologia de Ciena garante que essa latência será o mínimo possível. Então, somos grandes expertos em garantizar a ultra low latency connectivity. E por último, a parte de encriptação, nós temos tecnologia integrada nos equipos de encriptação em capa 0 e capa 1. Então, não é uma encriptação com o protocolo, não tem o peso de processamento, não tem todas as complexidades a ser em capas superiores e também não tem limitação com que protocolo está transportando. Com este tipo de criptografia, hace por hardware, é uma criptografia wide speed, que tem agrega uma latência muito pequena ao transporte e também garantiza que toda a informação é encriptada por toda a parte do transporte da informação. Então, temos aqui algumas aplicações de data center. A primeira delas é uma aplicação de data center que é no mesmo edifício, na mesma oficina. Então, temos equipos como o Wave Server, que é um equipo que tem 800 GB de capacidade, em um equipamento single rack, muito eficiente, pero tem capacidade de ser estaqueado para ser hasta 17 terabits. Então, é um equipo que garantiza que para data center, para uma oficina, para edifício, é uma solução extremamente eficiente, tanto de transporte como de agregação de informação. Esta mesma solução pode ser utilizada para ser o transporte para campos, em redes maiores de 1 km. É um equipo que tem alcance hasta 100 km. Então, nós estamos trabalhando para incrementar este alcance para redes regionais e metropolitanas. Mas é um equipo que, com a mesma eficiência, pode estar utilizando para ser transporte em campos ou em redes quando tem muitas oficinas na mesma localidade. É um equipo que garantiza não só a parte de eficiência em termos de la quantidade de bit transmitido, mas também tem uma eficiência de energia, eficiência de espaço e simplicidade na configuração. É um equipo que trabalha com Open APIs, com uma configuração muito simples, hasta todo o processo de requisição de um equipo é totalmente automatizado para ser muito simples de fazer a aquisição, de se transportar e fazer a instalação. Vamos também nas redes metropolitanas. Muitos data centers e muitas aplicações que vemos hoje, como as aplicações de vídeos, têm necessidade, estão añadindo muito tráfego às redes metropolitanas. Temos cachês, temos a informação distribuída para fazer a transmissão, está muito mais próxima ao usuário final. Então, temos soluções não só com Wave Server, que é o equipo de Ciena, é o novo equipo de Ciena que tem uma agregação de tráfego e uma densidade de tráfego muito grande, mas também temos os 6500, que é um equipo multiprotocolo, é um equipo que permite criar uma rede OTN muito mais sofisticada, e temos o equipo 8700, que permite também fazer um transporte de muito mais tráfego, a agregação de muito mais tráfego. Para ser uma rede para coleta de tráfego de usuários para o data center, se quer fazer um anilho regional, um anilho para ser o transporte, ser a conexão de múltiplos data centers com múltiplas oficinas. Os mesmos equipos podem ser anilhos Gigabit Ethernet, tem 10 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet, seguindo as regulamentações do MEF,
com a proteção 8032, com MPLS-TP, de maneira extremamente eficiente e segura, garantizando que toda a conexão estará protegida e terá alta disponibilidade. A parte de encriptação, a parte de segurança da informação também está incluída para ser uma rede metropolitana. Expandindo também esse conceito, vamos para redes regionais ou redes nacionais. Então, os mesmos equipos, a mesma tecnologia podem ser utilizadas e configuradas de maneira muito mais a atender muito mais largas distâncias. Então, estamos falando de distância de até 1000 quilômetros, com uma só solução, com um só equipo de maneira extremamente eficiente e com todas as características que estamos falando da rede interna do data center. Então, temos soluções que podem estar trayendo as informações do data center ou a sincronização do data center a muitos e muitos quilômetros. E hoje também, como líder no mercado de submarino, os equipos de Ciena podem ser conexões entre continentes com alguns milhares de quilômetros, dentro da mesma tecnologia, utilizando os chipsets WaveLogic 3, com todos os sistemas de gerência, com as interfaces abertas que tínhamos, podem estar sendo a conexão de data centers de Chile hasta Estados Unidos. Temos este equipo em Brasília, em Peru, temos em muitas conexões internacionais. Então, para hacer a sincronização em múltiplos continentes, também temos soluções. Então, Ciena hoje pode ajudar com os serviços de interconexão do data center de forma simples, de forma flexível, para em múltiplas aplicações e também em múltiplas partes da rede. E para também manter a simplicidade e garantizar que tenhamos uma visão de software e uma visão de rede completa, Ciena, há um mês, finalizou a aquisição de uma empresa que se chama Cyan. Esta empresa é uma empresa que é líder na tecnologia de orquestração e gerenciamento e manejamento de soluções multivendor, de equipos multivendor. Então, a Ciena adquiriu esta empresa e agora é parte do nosso portfólio de soluções. Então, temos um orquestrador que não está limitado só às soluções de software que nós temos, como a parte de SDN, como a parte de los sistemas de gerência de los equipos de los fabricantes, de los fornecedores, como também a parte de NFV, na parte de virtualização de funções de rede, e podemos coordenar também os sistemas de orquestração dos data centers. Vimos na palestra de Intel que tínhamos a tecnologia de orquestração de data center. Então, a tecnologia de Ciena Blue Planet pode estar na capa superior, fazendo a coordenação tanto da parte de infraestruturas as a service, como network as a service, como todos os serviços de data center, de forma a entregar o serviço muito mais rápido, muito mais simples, de forma muito mais simples para o usuário final. E a solução de Ciena tem a solução de Ciena Blue Planet já começou como uma solução multivendor, uma solução que é voltada para ser a orquestração da rede e na forma que estão hoje, não por uma rede que tem que estar dentro de um silo de Ciena, ou tem que estar dentro de um silo de um fabricante de tecnologia específico. Então, é uma solução que é naturalmente multivendor e quando este ecossistema está se expandindo à medida que nós vamos añadindo outras parcerias, tanto para a parte de redes definidas por software, quanto a parte de NFV, temos muitos partners que estão se añadindo a este ecossistema, mas também na gerência das soluções que temos básicas de outros fornecedores, outros equipos, outras capas. Então, no mesmo sistema podemos fazer a orquestração de los sistemas de data center, de las soluciones de rede de capa 3, de capa 2, de capa 0, de capa 1, de múltiplos fornecedores, em um único sistema integrado e gerenciado por Blue Planet. Este era um pouco do que queria passar para vocês. Espero que meu portunhol não tenha sido muito complicado. Se tem perguntas, dúvidas... Graças pelo tempo. Se quisermos, estamos presentes aqui muito próximo a la sala para poder falar um pouquinho mais das soluções e passar mais detalhes de como podemos adotá-las. Graças.